Olá, bom dia. Me chamo Silvana, sou aluna do segundo período do curso de Educação Física e fiquei responsável para falar sobre um assunto que gera bastante polêmica, que é o aborto. E diante disso, surge a primeira pergunta: quando há de fato um aborto? O aborto nada mais é do que a interrupção da gestação antes do início do período perinatal. E o que é esse período perinatal? Ele começa em 22 semanas completas, mais precisamente por 154 dias de gestação, e é nessa época em que o peso do nascimento é normalmente de 500 gramas e termina com 7 dias completos após o nascimento. Então, o período neonatal é diferente do primeiro período porque o neonatal começa no nascimento e termina após 28 dias completos, depois do nascimento. E costuma-se classificar o aborto como precoce quando ocorre antes de 13 semanas da gravidez e como tardio quando se dá entre 13 e 22 semanas. A Organização Mundial da Saúde, ou seja, a OMS, ela apresenta alguns critérios para que o fim da gestação ela seja considerada um aborto. Como já foi dito inicialmente, a interrupção, quando o peso do feto é inferior a 500 gramas, acontece. Então, quando o feto é retirado dessas condições, ele é incapaz de sobreviver fora do útero da mãe. E diante disso, surge outra pergunta: quais são os tipos de aborto? O aborto ele pode ser espontâneo ou induzido. E são as várias as causas e os motivos que podem levar a que uma gravidez seja interrompida, seja espontaneamente ou por indução. Existem esses três fatos. O aborto é espontâneo quando ele ocorre naturalmente, e isso quer dizer que não poderá ser provocado intencionalmente pela mulher. Essa situação é relativamente comum e ocorre em cerca de 10 a 25% das gestações. Em alguns casos, o aborto ele ocorre antes mesmo da mulher saber de sua gravidez. Então, aqui nesse tipo de aborto, não há vontade da mulher. Ele pode acontecer por vários fatores biológicos, psicológicos e sociais que venham a contribuir para que chegue nessa situação. Já o aborto induzido, ele é um procedimento usado para interromper uma gravidez. Então, ele pode acontecer quando existem malformações congênitas, quando a gravidez resulta de um crime contra a liberdade e autodeterminação sexual, quando a gravidez coloca perigo à vida e à saúde física ou psíquica da mulher, ou simplesmente por uma opção da mulher. E é legal quando a interrupção da gravidez é realizada de acordo com a legislação em vigor, ou seja, de acordo com a lei vigente. O aborto, quando feito precocemente por médicos experientes e em condições adequadas que apresentam um elevadíssimo nível de segurança. Porém, há o aborto ilegal, que é a interrupção de uma gravidez quando os motivos apresentados eles não se encontram enquadrados na legislação em vigor. Também é ilegal quando é feito em locais que não são oficialmente reconhecidos para o efeito desse aborto. E com isso, o aborto ilegal, além de inseguro, constitui uma importante causa de mortalidade e de morbilidade maternas. Porque o aborto, quando é clandestino, se torna um problema de saúde pública, não é isto? E segundo o Ministério da Saúde, o aborto pode ser classificado como ameaça de aborto, que são observados na gestante o sangramento genital e cólicas. Geralmente, o sangramento é de pouca intensidade e cólicas pouco intensas. O colo uterino, ele permanece fechado. E é correto também que a mulher permaneça em repouso. Tem também o aborto completo,
que ele acontece em gestações que apresentam menos de 8 semanas e é observada uma eliminação total do conteúdo do útero. Nesse caso, a mulher fica em observação para que seja conferido se o sangramento é mantido e para que as infecções sejam evitadas. E temos também o aborto inevitável ou incompleto, que é quando acontece apenas parte do conteúdo uterino, que é quando ele é eliminado. Aqui é verificado um sangramento maior que na ameaça no aborto. E além disso, o colo do útero encontra-se aberto e a mulher sente dores. Em situações assim, é aconselhável e também necessário realizar procedimentos como a AMIL, que é a aspiração manual intrauterina, ou curetagem, que é uma técnica que consiste na raspagem da parte interna do útero, que é a mais conhecida entre as mulheres. E há também o aborto retido. Aqui o colo do útero ele permanece fechado e a mulher não apresenta perda sanguínea. Entretanto, o embrião não apresenta mais sinais de vida e nesse caso ele pode ser realizado a técnica de aspiração manual intrauterina ou ser utilizado medicamentos. E ainda temos o aborto infectado, que observa as infecções decorrentes, principalmente de abortos realizados de maneira ilegal. E verifica-se um aborto incompleto e sinais de infecções causadas geralmente por bactérias, febre, sangramento, dores e eliminações de pus pelo colo uterino também podem ser notados. O aborto habitual, que é quando a mulher apresenta 3 ou mais abortos espontâneos consecutivamente. Essa situação não é comum e as causas devem ser averiguadas. E por fim, temos o aborto eletivo previsto em lei, que nessa situação diz respeito aos abortos solicitados em caso de estupro, que corre o risco de vida para a mulher ou para o feto anencefalo, que nesse caso, apesar do aborto ser provocado, não se configura como um crime. E quais são as situações em que o aborto é permitido no Brasil? O aborto no Brasil é crime contra a vida humana previsto pelo Código Penal, mas em algumas situações o procedimento ele é permitido. É permitida a realização de aborto quando há risco de vida para a gestante e quando a gravidez é resultado de um estupro. O aborto ele também pode ser realizado quando há comprovação de que o feto é anencefalo, ou seja, quando o feto não apresenta total ou parcialmente a calota craniana e o cérebro. Sobre esse último fato, é importante destacar que a decisão foi tomada pelo Supremo Tribunal Federal, ou seja, pelo STF. As gestantes que se enquadrarem em uma dessas 3 situações têm respaldo do governo para poder obter gratuitamente o aborto legal através do SUS, que, como já falei anteriormente, é o Sistema Único de Saúde. E diante disso, quais são as consequências do aborto clandestino? Para ser considerado crime previsto de reclusão, muitas mulheres elas procuram clínicas clandestinas que apresentam condições precárias e profissionais sem a qualificação necessária para conduzir o procedimento. Por isso, a prática realizada fora do ambiente hospitalar causa inúmeras mortes de mulheres ou lesões permanentes por ano em todo o mundo. E para finalizar, quero deixar uma opinião pessoal sobre o tema.
Sabemos que algumas pessoas acham que o aborto deve continuar sendo proibidos, outras que devem ser legalizados e por aí vai. Mas a minha opinião pessoal pouco importa quando tratamos dessa questão. E sabem por quê? Porque as mulheres já abortam independentemente do que a gente pensa. Vivemos em um país extremamente desigual e vemos isso com mais ênfase quando analisamos o aborto no Brasil. As moças e mulheres que podem pegar até cerca de R$ 5.000 pelo procedimento, conseguem realizá-lo com um mínimo de segurança do ponto de vista do médico. Já as pobres, infelizmente, estão sujeitas a todo tipo de agressão física e psicológica em que a situação clandestina lhes aplica. E para quem é contra o aborto, temos apenas uma saída simples: não o pratique. Ninguém é e nunca será obrigado a abortar. Por outro lado, a mulher deve ser dona do seu próprio corpo e ter o direito de decidir se deseja ou não seguir uma gravidez. E, acima de tudo, como cidadã, ela tem o direito de ser amparada, acolhida e cuidada, independentemente de qual seja a sua decisão. E é isto, o meu vídeo finaliza por aqui e eu espero que gostem. Tenham um bom dia.